agora a gente vai fazer aqui acabar finalmente esse pré-modernismo, né, galera? Bom, então a gente já viu que o pré-modernismo ele não constitui uma escola literária. Por quê? Porque para ser escola literária é preciso que haja um consenso entre os conceitos daquela época. É preciso que haja um consenso entre os escritores do que é que eles queriam, que tendências eles estavam seguindo. Então, se você pegar, por exemplo, no romantismo, né, se você ler livros românticos, tipo Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Bernardo Guimarães, eles eram escritores diferentes, né, e as histórias que eles escreveram eram diferentes entre si. Mas tem elementos ali do romantismo muito fortes, que é uma heroína, um herói, uma heroína pura, casta, bela, um herói que é o protagonista, né, valente, corajoso, belo, jovem. Você vai ver que os finais das histórias ou é morte ou é o final feliz incondicionalmente, a retórica, o jeito de escrever. Então, quando você pega livros que fazem parte, assim, tipo, da mesma geração, você vê, como é que se diz? Você vê características ali que vão agrupá-los no mesmo momento. No pré-modernismo isso não acontece, né? Porque são vários escritores que surgiram ali numa época de transição muito grande, que vão surgir no final do século XIX, início do século XX, com muitas coisas urgentes no país acontecendo, todas acontecendo tipo, de uma vez só, né? Porque a gente teve o fim do Segundo Reinado, início da República, início da República Velha, o voto de cabresto, oligarquias, o fim da escravidão, né? Assim, de uma forma oficial. Aí teve aquelas revoltas, Canudos, revolta da chibata, revolta da vacina, contestado, muita coisa junta, né? Então só vai ter um momento assim de unificação mesmo do ideário na literatura brasileira com a primeira geração modernista, né? A partir da Semana de Arte Moderna em 22 é que realmente começou uma coisa que solidamente, que você dá para perceber que rompe com o que aconteceu antes. Nessa época do pré-modernismo tinha escritor parnasiano, realista, simbolista, todo mundo no mesmo bolo, gente que estava mais ligada à tradição, gente que já estava adiantando coisas que iriam ser vistas no modernismo. Então era um bolo ali, um monte de gente, uns indo mais à frente, outros indo mais para trás, vários escritores tentando retratar ambientes diferentes do Brasil. Então, isso foi o pré-modernismo, né? Não era escola literária, foi um período ali de literatura em que muita coisa aconteceu de uma vez. Aí, pra gente terminar, a gente já tinha falado de quem? Lima Barreto, né? Que pode-se dizer que se destacou como maior dessa geração aí, pela riqueza das obras, a crítica social. Aí a gente falou de Monteiro Lobato, né, várias questões até hoje que são um pouco polêmicas. Falamos do Euclides da Cunha, dos Sertões, a questão Canudos. A gente falou também do Euclides da Cunha na aula passada, Canudos, os Sertões, enfim. Agora a gente termina com dois outros que são sempre lembrados nos livros de literatura, que é o Graça Aranha e o Augusto dos Anjos. O Graça Aranha, ele participou, ele era um embaixador, ele era um chanceler, né, um diplomata brasileiro. Então ele morou em vários países representando o Brasil. E ele era super circulava em várias rodas intelectuais. Não é à toa que ele ainda ficou amigo da galera que participou da Semana de Arte Moderna de 22. Então ele é um desses escritores assim, mais velhos, que se abriu para o novo, para o que estava vindo, deu ali ideias e deu ouvidos a gente como Mário de Andrade,
como Osa de Andrade, artistas novos que estavam surgindo para arejar a literatura brasileira. E ele superou a visão positivista sem deixar de ser um nome respeitado pelos intelectuais. Então, assim, ele era um cara que soube unir a tradição com o que vinha de diferente, né? Que era o modernismo. O principal livro dele foi Canaã, que é a situação dos imigrantes alemães que obtêm ajuda do governo por meio de doações de terra, contra a situação da população pobre, em sua maioria escravos, que não recebia nenhuma ajuda. Discussão entre personagens se tornavam teses defendidas pelo autor, características naturalistas. Então, o Canaã é a história de dois alemães, acho que era Lenz e Mike, não, é uma coisa assim o nome dos caras. Eles eram dois alemães, aí tipo um alemão bom e um alemão ruim, e esse ruim, ele falava de supremacia da raça ariana, coisas do tipo. Então o Graça Aranha, ele era um cara realmente antenado. Pro tempo dele, ele era muito antenado. Porque além de já participar da rodinha dos modernistas, ele também já vai adiantar uma discussão aí, ó, dos alemães, supremacia, da raça ariana, o tipo de coisa que vai desembocar lá na Segunda Guerra Mundial. Mas que já existia isso na Europa, aqui no Brasil também, tá? Que é o movimento eugenista. Isso aí vocês vão estudar em história, sociologia, enfim. Mas então Graça Aranha é um dos grandes nomes do pré-modernismo. E o Augusto dos Anjos, ele é aquele cara diferentíssimo, quase que inclassificável. Ele aparece como pré-modernista, porque é difícil de se encaixar. Ele usa uma linguagem científica que vai lembrar algumas vezes simbolismo, que vai lembrar romantismo, e ao mesmo tempo não vai lembrar nada do que já foi feito antes. Ele é o único poeta assim, que se destacou realmente nessa fase pré-modernista. O único livro que ele lançou foi o livro Eu. Ele morreu jovem, com 30 anos só. Aí ele usa termos estranhos, vulgares e científicos que nunca fizeram parte antes de poemas. E isso causou uma certa popularidade. Ele até hoje soa como uma coisa esquisita, estranha. Ele retrata muito angústia, pessimismo, morte, podridão, horror. E soma de tendências do seu tempo, né? Por isso que eu falei, ele é meio naturalista, meio simbolista, ainda pega alguma coisa lá do romantismo. Esse aqui é um dos poemas mais conhecidos dele, Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Daqui você vê que ele faz poema com palavras totalmente antipoema. É uma coisa meio modernista também, né? Porque ele fala termos científicos, ele fala em podridão, em ânsia de morte, né? Operário das ruínas, carnificinas, verme, o verme vai roer meus olhos. Então ele existe uma beleza, existe uma poesia até nessas palavras antipoéticas. Então isso é muito Augusto dos Anjos. Outros nomes que alguns livros trazem, outros não, mas que podem aparecer em alguma prova, sei lá, como pré-modernistas, é o Simões Lopes Neto, que ele se destacou muito no folclorismo, na escrita de lendas, de tradições do Rio Grande do Sul, e o João do Rio, que ele era um jornalista, um boêmio que vivia no Rio de Janeiro. Ele escreveu crônicas, contos. Ele tem um conto maravilhoso que é o Bebê de Tartalana Rosa. Se vocês forem procurar esse conto, já vão saber que é um conto de terror, inclusive. E o João do Rio, ele era um cara que estava muito focado em retratar a vida nas ruas, boemia, malandragem, retratar já tá de olho em personagens que não apareciam tanto na literatura
oficial, digamos assim. Então, guardem esses nomes também. Aí, bora responder aqui algumas questões. A primeira questão aqui é sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma. É o livro mais redondo, digamos assim, o melhor livro do Lima Barreto. Ó, Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não foram um amor comum, palrador e vazio, foram um sentimento sério, grave e absorvente. O que o patriotismo fez pensar foi num conhecimento inteiro de Brasil. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Né? O Policarpo Quaresma, ele é bem conhecido pelo patriotismo cego dele, o ufanismo extremo dele. Aí, ó, este fragmento de Triste Fim de Policarpo Quaresma ilustra uma das características mais marcantes do pré-modernismo, que é o desejo de compreender a complexa realidade nacional, nacionalismo ufanista exagerado, herdado do romantismo, resgate de padrões estéticos e metafísicos do simbolismo, nacionalismo utópico exagerado, herdado do parnasianismo, subjetivismo poético, também representado pelo protagonista. Galera, o Policarpo Quaresma, o Lima Barreto, pelo que a gente já estudou, ele é tudo menos o item B, o C, o D e o E. É o item A, desejo de compreender a complexa realidade nacional. Esse livro, assim como tudo que o Lima Barreto fez, é crítica social, crítica ao sistema, crítica à burguesia, crítica à política brasileira, que já era desmantelada naquela época. Você imagina Lima Barreto nos dias de hoje. Então é o item A, desejo de compreender a complexa realidade nacional, que é o que os outros fizeram, né? Euclides da Cunha ali estudando a mente do sertanejo, o Lima Barreto vendo a capital brasileira, que era o Rio de Janeiro na época, com seus defeitos imensos. A gente tem Monteiro Lobato falando do caipira do interior de São Paulo. Então a resposta é a resposta A. No cordel, Antônio Conselheiro, lemos: este cearense nasceu lá em Quixeramobim. Se eu sei como ele viveu, sei como foi seu fim. Quando em Canudos chegou, como organizou um ambiente comum. Sem enredos nem godos, ali era um por todos, e eram todos por um. A história de Antônio Conselheiro, líder da revolta de Canudos, evocada por Patativa, é tema também de facílimo, né, meu povo? Os Sertões, Euclides da Cunha. O 15 não é, Macunaíma não é, Vidas Secas não é, Grande Sertão Veredas não é. Cuidado com pegadinhas, porque o 15 fala sobre seca, aí remete muito a essa questão dos sertões, Vidas Secas, Grande Sertão Veredas tem um nome quase igual, mas não confunda, é Os Sertões, Euclides da Cunha. Autores como contemporâneos de Euclides da Cunha apresentaram novas facetas da realidade brasileira, produzindo respectivamente romances que discutem temas como a imigração alemã, os costumes urbanos e o universo rural. Dicas importantes sobre de quais escritores nós estamos querendo falar. Então, imigração alemã, Graça Aranha, costumes urbanos, Lima Barreto, universo rural, Monteiro Lobato, item B, facílimo também. Então é isso. Galera, espero que vocês estejam estudando. Deem agora uma olhada geral em pré-modernismo, vão fazendo resumo, grifando as coisas mais importantes, façam as questões e estudem, leiam, por mais difícil que seja, por mais preguiça que dê, mas mantenham o ritmo. Obrigada e